Olá meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje são 18 de setembro de 2024. Amanhã, dia 19, estaremos indo ao sítio Jussara. Eu, Dr. Luiz Miguel e mais uma comissão de irmãos. O Dr. Luiz Miguel já me autorizou e eu já fiz o contato. E amanhã estaremos levando uma empresa de engenharia civil para que ela faça o levantamento detalhado para a reconstrução imediata do templo lá do sítio Jussara. Irmãos, e assim, uma vez feito o levantamento com todo o material, com toda a reestruturação, com toda a construção, mão de obra, Dr. Miguel haverá de processar o gestor Ailton José Alves por tamanha depredação. Então, o procedimento a ser feito, segundo ele, com esse levantamento da reconstrução imediata, será feito de uma forma liminar, pedindo ao juiz a liberação dos recursos completos para a reconstrução, para que o templo seja devolvido imediatamente nas condições de uso e de culto. A viúva que há 24 anos cultuava a Deus ali e sob a ordem insana desse gestor presidente, vocês vão ver aí, irmãos, o sobrevoo agora dos drones. Esses homens parecem uma nuvem de demônios sobre o templo para destruir, para depredar, atento a todos os detalhes. Então, irmãos, o gestor presidente será processado e liminarmente Dr. Miguel estará pedindo à justiça a liberação imediata dos recursos com esse orçamento que se dará com o levantamento da empresa de engenharia, que eu fui encarregado de contactá-la e mandá-la para lá, para dar esse orçamento urgentemente. Então, irmã Cosma, irmão João, fiquem tranquilos, porque a justiça haverá de reparar esse grave dano causado ao patrimônio. Quanto aos danos morais, isso aí com certeza Dr. Miguel entrará no rito de processo normal e ele, com a sua sapiência, com a sua larga experiência, com mais de 30 anos como advogado criminalista, ele fará a defesa de vocês, peticionando a reparação e a indenização de todos vocês que sofreram esse tão terrível dano causado por quem estava ou está no lugar de sarar as feridas, mas infelizmente tem ferido as pessoas. Então, irmãos, vocês vão assistir agora aí o sobrevoo e eu vou narrando aí a cada evento. Sem se esquecer que tudo isso causaram gravíssimas sequelas. A patriarca de 75 anos desmaiou. Vocês vão ver aí, eu vou ver se insiro aqui o grito de desespero dela, porque depois que o sangue esfria, depois que a ficha cai, aí você já pensou, irmãos, acordar todos os dias, porque a casa dela fica de frente ao templo, e quando olhar, ver aquela demolição e ter em mente aqueles homens parecendo um bando de demônios, uma nuvem de demônios, e eram obreiros para depredar o patrimônio que seu esposo, falecido há mais de 20 anos, tão bondosamente cedeu para construir. E quem construiu foram os irmãos lá mesmo. Os seus filhos tiraram areia no rio, conforme depoimento, carregaram material, fizeram um mutirão e construíram o templo para esse endemoniado. Aí eu carrego nas emoções, não é a verdade. E outra coisa, eu não estou explorando nada politicamente não, porque vocês sabem que eu sou candidato a vereador, isso aí não é novidade para ninguém, e a forma de eu mostrar o meu número e pedir o voto a você é essa, não é exploração. Aqui é a realidade nua e crua. E, vamos dizer assim, aproveitando essa oportunidade, eu tenho que mostrar o meu número e pedir o meu voto a você. Mas eu não estou jamais usando esse fato como assim, para aparecer politicamente, até porque eu apareço nesse canal e você já sabe, já conhece, há mais de 8 anos. Então, irmãos, o que aconteceu foi o seguinte: vocês viram aí, estão vendo aí o posicionamento de um caminhão caçamba, de uma possante máquina retroescavadeira, chegando para demolir o templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que está ali na frente.
Essa casa aqui ao lado é da família da irmã Cosma, a matriarca viúva há mais de 20 anos, e que hoje ela está com a idade de 75 anos. Como ocorreu isso? Vocês estão vendo aí o sobrevoo do drone que estava sobrevoando essa área aí, registrando tudo. Ela pediu o templo. Vejam aí a insanidade. Esses homens parecem demônios, uma nuvem de demônios sobre o templo, sobre a casa de oração, para depredar, levando a efeito o instinto, como eu falo aqui, beligerante e vingativo do gestor presidente, porque nada, absolutamente nada se faz sem a sua autorização. Então foi acordado, irmãos, que no sábado, dia 14, entregariam a chave da casa, desse templo. Então, a família da irmã Cosma, os seus netos, ajudaram a retirar os bancos, os móveis, o som, levaram, para outra localidade e entregaram a chave do templo, dizendo: daqui para frente não temos mais nada com essa casa, a responsabilidade é de vocês. Tudo bem. Receberam a chave, fizeram, por certo, inspeções e ficaram tranquilos. Foram dormir alegres porque a coisa aparentemente havia se resolvido. Mas, irmãos, no domingo, dia 15, era aniversário da irmã Cosma. Então, ela estava feliz, alegre com essa vitória que havia recebido. E, de repente, encosta uma retroescavadeira, encosta o caminhão caçamba, encosta esse exército de homens que vocês estão vendo aí sobre esta casa para destruir impiedosamente, parecendo uma nuvem de demônios. E diga-se de passagem que é sabido que após entregar a chave, eles fizeram uma reunião com os membros, com os obreiros em lugar à parte, chamaram pessoas de outras localidades aí e arquitetaram esse intento diabólico maligno. E eles em casa, a irmã Cosma com a sua família, dormindo tranquilamente. E durante a sua festa, encosta esse exército de demônios com essas máquinas pesadas, invadem a propriedade alheia, porque até a chave já tinham entregado, arrombam a casa e começam a depredar o patrimônio da irmã Cosma. E quando a família viu isso, correu assustada para perguntar o que estava ocorrendo. E o gestor de Moreno, chamado me parece que é Carlos, disse: não tenho nada, olha, irmãos, a comunicar, não tenho nada, estou apenas cumprindo ordens. E veio ambulância, conforme depoimento, um diácono que é responsável pela igreja de Laranjeira, veio com um carro da Secretaria de Saúde. Por certo, eles estavam esperando um confronto e até com derramamento de sangue, porque até uma ambulância trouxeram. E depois também ficamos sabendo que eles pediram o apoio de um policial também que é presbítero. Agora vejam só, irmãos, a igreja do Senhor Jesus, cuja finalidade é pregar o evangelho, ser usada, os membros, os obreiros, para a delinquência, para o cometimento de crime, para o cumprimento de ordens ilegais. Vocês devem estar lembrados de e-mails do gestor presidente, Ailton José Alves, que eu já li aqui,
que por ocasião dos pleitos eleitorais, ele diz: usem as dirigentes das crianças, usem as dirigentes dos círculos de oração, usem os dirigentes de escolas dominicais, usem os dirigentes de proates, usem os auxiliares, olha só, usem os diáconos, os presbíteros, todos para trabalharem nesse evento eleitoral. E quem se recusar ou quem trabalhar para outro candidato será afastado de suas funções depois de comunicado a esse gestor presidente. Então está aí, olha, quem está aí destelhando esta casa de oração, esta casa que tem título de propriedade, quem está destelhando são obreiros, usados pelo gestor presidente como instrumentos do mal, como serviçais seus. Por quê? Porque aí estão auxiliares de trabalho, aí estão diáconos, irmãos, que estão fazendo esse serviço e com certeza convocados, tá, por uma imposição dado a função que executam como obreiros. Porque se eles não forem, ficariam mal vistos pela direção. Então vocês vejam aí que depredação horrível, né? E o drone sobrevoando, tá entendendo, irmãos? Vejam aí a retirada da porta, das janelas, das portas, dos telhados, pondo até em risco, e ficam resguardando. Olha que tem um cinturão de homens aí, irmãos, em volta, prontos para o confronto, caso a família de irmã Cosma se interferisse para defender o patrimônio que é dela, porque afinal de contas está em sua propriedade. Eu, Josué Augusto, mostrei o título oficial de propriedade de 3 hectares dessa terra, irmãos, e vocês percebam que essa é uma das menores casas que tem por aí, casas assim de oração. Porque viajando por aí, no entorno, existem mais umas 3 congregações, se não do tamanho dessas maiores. Vocês percebam que deixamos a estrada, irmãos, a BR-232, e adentramos cerca de 19 quilômetros para chegar nesse engenho Jussara. Imagina a paz, a tranquilidade entre os vizinhos, que normalmente passam bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, como é que vai minha irmã Cosma, minha irmã Lia, meu irmão João. E a partir dessa ordem ilegal, irmãos, esse mesmo povo que cultuava aí, que tinha a irmã Cosma como zeladora, o seu filho João como diácono, a sua filha como dirigente de círculo de oração, que foram retirados todos da função anteriormente por perseguição desses insanos obedientes a Ailton José Alves, agora passam, não dão bom dia, não dão boa tarde, não dão boa noite e muito menos a paz do Senhor Jesus. Irmãos, esse fato ocorreu no domingo, dia 15, agora de setembro. E quando no desespero, sem policiamento, sem ter a quem recorrer, no meio aí onde o poder público não atua, não é? Porque a distância para Moreno, onde tem a delegacia, é cerca de 25 quilômetros, irmãos. Então a irmã Cosma, com 75 anos, impotente, com os nervos à flor da pele, a sua família aí vendo a hora haver um confronto, derramamento de sangue, tá entendendo, irmãos? Ela correu para a delegacia no domingo e chegando lá, a delegacia estava fechada. Vocês vejam aqui, irmãos, aqui ao lado dessa casinha branca, o gestor Marcos de Moreno se escondendo depois que ele viu o drone. Olha, presta atenção, esse de roupa escura,
ele age covardemente, ele está supervisionando sob as ordens do gestor presidente, ele supervisiona, e quando ele viu o drone, ele correu e se escondeu. Ou ele aqui se escondendo covardemente atrás dessa casa que é de um crente que eles mesmos disciplinaram. Então, irmãos, esses homens não têm compromisso com a igreja, não têm compromisso com a verdade. Está aí escondido, olha. E o drone filmando ele, esse aí de roupa azul marinho, parece escuro, né? Então, ele sabe que ele vai ser responsabilizado. Por quê? Quem comete o crime é punido. O mandante e o que executa. Então, todos esses homens aí serão responsabilizados, irmãos. Covardemente aí, olha, onde estão essas roupas. Olha ele aí passeando, irmãos. Isso é atitude de homem. Agora me diga, não é que um homem desse chega perante a igreja e vai ensinar, olha, vai esconder atrás do mato. Ele viu o drone, olha, se escondeu debaixo da árvore, tá vendo? Olha, irmão, isso é um ato de covardia. Olha, o templo lá e ele correu pra cá, escondendo-se da filmagem do drone. Mas você foi identificado, Marcos, e você já foi aberto um BO para você. Você vai ser intimado. Não somente você, mas como todo esse pessoal aí é conhecido, foi dito ao delegado nominalmente, nome por nome, e todos vocês vão ser intimados para responder por crime de invasão de privacidade, né, da propriedade alheia, e além disso, depredação, arrombando. Isso aí chama-se roubo. Isso aí chama-se roubo, que é o quê? Que é o furto seguido por violência, através da violência. Então vejam aí a máquina pronta para demolir, depois que eles estão aí arrancando as calhas, irmãos. Olha, e jogaram ali, como eu já mostrei a vocês, tá entendendo? Sem a menor consciência de que isso causaria uma dor profunda. Olha, irmãos, eu vou narrando aqui, mas deixa eu contar um fato para vocês. Eu trabalhei na Chesf por 35 anos, empresa da qual eu atuei como engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho. Trabalhei aqui em Recife, trabalhei em Paulo Afonso, na cidade de Sobradinho, lá próximo a Petrolina, no estado da Bahia. E ali, irmãos, tanto Sobradinho como Itaparica, mas eu vou falar de Sobradinho. Sobradinho, quando foi inaugurado em 1979, no governo João Batista Figueiredo, começou-se a construção muito antes. E para aquele enchimento de lago, irmãos, que tem cerca de 800 quilômetros, que vai de Juazeiro até Pirapora, em Minas Gerais, um grande espelho d'água, que até então era o maior lago artificial do mundo, ali ficou submersa 4 cidades, ou seja, Casa Nova, Remanso, Centro Sé e Pilão Arcado. A Chesf, através de investimentos do Banco Mundial, para desapropriar todas aquelas terras, irmãos, eles relocaram não somente a população, como até os animais, tanto os animais domésticos como os animais silvestres. Antes do lago se encher, foram retirados. Agora, ali as pessoas foram obrigadas a sair, deixarem, olha, seus comércios, suas casas, sua história para trás, o cemitério, a igreja, as escolas, as praças, tá entendendo? Mas mesmo a Chesf relocando eles e dando toda a condição técnica e econômica para que eles desenvolvessem suas atividades em novas cidades, tá entendendo, irmãos? Porque a Chesf dava semente, dava animais, dava técnicos agrícolas, dava diversos profissionais para o acompanhamento do desenvolvimento, montava novas escolas, novas igrejas, montavam novos cemitérios, novos comércios, dava toda a condição melhor e mais confortável do que nas cidades precárias onde existiam. Mas, irmãos, aquele povo tinha um vínculo tremendo com a sua terra, a terra dos seus ancestrais. E muita gente adquiriu, como foi o caso de Itaparica, e além disso a Chesf, no caso de Itaparica, ainda dava 2 salários mínimos. E me parece que até hoje, depois de tantos anos, né, que foi em 1980 que a usina lá foi inaugurada, a Chesf, me parece, salvo engano, que até hoje paga 2 salários mínimos, mesmo as pessoas que já morreram da época, mas paga aos seus descendentes. Mas o que é que eu quero dizer com isso? É que existe um vínculo, é que existe um laço, irmãos, entre as pessoas e a sua terra. Onde está a sua história? Onde está ali os seus momentos de felicidades, de amizades, de tristezas, de alegrias? Então, por mais que você reloque-os, eles nunca vão esquecer a sua terra.
E muitos, como é o caso de Itaparica, morreram de depressão, atingidos pela bebida, tá entendendo, irmão? Pelo alcoolismo, pelas entorpecentes, para fugir daquela melancolia. Então, esse laço existe. Agora, imagina o que é esse gestor presidente, sem coração, com um ato de desumanidade, mandar depredar na presença da irmã Cosma, uma irmã de 75 anos, que ela viu o esposo dela que tinha aquela terra, né, e tratava dela com muito cuidado, ceder aquele espaço para abrigar os irmãos. Os seus filhos, muito moços, eles foram usados para trazer areia do rio que corre ali próximo, carregar os materiais, fazerem um grande mutirão e construir aquele templo. E esse insano, esse miserável, desalmado, sem coração, chamado gestor Ailton José Alves, chega e mandar destruir, irmãos, aquela casa. Agora imagina você o que é o apego, né? O fator emocional dessa irmã, mesmo que ela vá ser reconstruída, mas as batidas daquelas marretas, a zoada daquelas máquinas, o desaforo desses obreiros que mais pareciam uma nuvem de demônios, ela vai levar com ela para a sepultura. Vai levar com ela para a sepultura. Ailton José Alves vai ser processado e com certeza vai ser condenado, não somente a reparar os danos materiais, mas como os danos morais. E com ele, esse exército de demônios aí também haverá de pagar, porque até carro público estava lá no evento ilegal cumprindo ordens criminosas. E também, irmãos, eu soube que até policiais, não sei se ele estava, né, policial, não sei se ele estava com a função de dar proteção, de proteger. Mas olha, você não pode, de maneira nenhuma, seguir os passos de um homem que só tem causado sofrimento ao povo, cometendo atos ilegais, e você, com a finalidade de se manter no cargo, você passa a infringir, ser usado como instrumento de açoite, de dano, para castigar a quem só quer servir a Deus. Tenham cuidado. Então está aí, irmãos, amanhã estaremos lá com uma empresa de engenharia. Ailton José Alves será processado. Dr. Miguel haverá de pedir liminarmente o pagamento desses recursos para a reconstrução imediata, porque a viúva tem 75 anos e não pode mais esperar, irmãos. Entenderam? Então vejam aí no final o posicionamento de desespero dela dentro dessa casa, naquele lugar distante, foi socorrida, e veja o seu choro, os seus gritos de dores, pedindo misericórdia a Deus. Ailton José Alves, obreiro Marcos de Moreno, e todos vocês que foram usados aí como instrumentos do mal para infringir sofrimento dessa família, vocês haverão de serem responsabilizados materialmente, criminalmente e espiritualmente por tamanha ação de insanidade, de maldade, de malignidade contra quem não vos fez mal algum. Isso é fruto da injustiça de uma mente perversa, tirana e que pratica o mal sem distinguir se é a criança, se é a adolescente, se é adulto ou se é idoso, que é o seu gestor presidente. Então, enquanto esse homem estiver na presidência da igreja, coisas desse tipo, jamais pensadas, haverão de nos surpreender. Que Deus em Cristo a todos abençoe.